Embora não... Segundo a tradição judaica, não se faz biografia de gente viva, das pessoas vivas. Segundo a humildade. Sim. Não tem nada a ver com judeu ou não judeu. Segundo a tradição da humildade, não fazemos biografia jovem e de nosso vivo. Só se faz biografia uma vez que a pessoa já se juntou lá com o Criador. Mas uma apresentação não dispensa. É uma apresentação, né? Simples. Sim, Nida Blumenfeld, francesa, judia, viúva do rabino-chefe do Rio de Janeiro, Yaakov Blumenfeld. Cresceu em Paris e, após 2 anos cursando Direito na Sorbonne, iniciou sua carreira profissional na agência francesa Capa Presse Television. Na agência, após alguns anos, recebeu apoio do CEO Hervé Chabalier para se dedicar ao estudo da Cabala em Sfat, cidade cabalística mística localizada ao norte de Israel. Permaneceu em Israel por 4 anos para uma imersão integral aos estudos cabalísticos e da Torá, exímia conhecedora da Torá. Ao regressar de Israel, foi convidada pela francesa Capa Presse TV Hervé a tomar seu lugar na empresa e de Paris realizou trabalhos de relevância, em especial nas causas humanitárias. Parabéns. O Brasil, naquele giro, não estava em seus planos, mas em Israel. O seu nome alcançou o jovem rabino, chefe, digo isso com o maior respeito, Yaakov Israel Blumenfeld, que já partiu para as estrelas. Os dois se casaram e fixaram residência no Rio de Janeiro. Ida, minha querida, embora, segundo a cronologia, a Cabala teria surgido no século XIII, mas eu acho que remonta a Moisés, quando ele diz os 72 nomes de Deus para abrir o Mar Vermelho. É correto isso? Bom, eu não tenho pretensão de corrigir Vereza, de corrigir ninguém. Mas deve corrigir, por favor. Sim. Não, primeiramente, eu não tenho pretensão de ser porta-voz da Torá. Pois não. Porque é complicado ser porta-voz da Torá. É uma enorme responsabilidade. Então, o pouco que eu conheço, eu vou falar. Então, o que aprendi dos meus professores é que a Kabbalah foi dada no Monte Sinai quando Hashem deu a Torá. A partir do ano da criação, 2448. Somos agora 5784, faz a diferença, é mais de 3.500 atrás. Hashem deu a Torá escrita e oral. A Kabbalah faz parte da Torá oral. Então, na Torá, na verdade, é infinita. Ela é o plano arquitetural do mundo. Então, o Midrash, outra parte da Torá, o Midrash, nos ensina que uma imagem literal e também uma parábola, que Hashem consultou o plano da Torá e fez o mundo, literalmente. Então a Torá nos precede a todos nós. Isso é o plano de Hashem, Bereshit. Bet Reshit. Hashem iniciou o mundo para 2 coisas. Para a Torá, para Israel. Quem se nega a isto, se nega a existência do mundo. Claro. O que posso fazer? Claro. É isso. Então, a Kabbalah, Monsieur Vereza, foi dada no Monte Sinai. Ela é parte dos segredos da Torá. É muito infantil, muito assim, uma abordagem muito pueril. Eu vou transmitir o que eu aprendi dos meus professores, porque eu sou apenas um papagaio. Porque entender tudo isso não dá para entender, porque você entende que não entendeu. Então, você tem os 5 níveis de entendimento, Pardes, que significa jardim, pomar. Então, você tem entendimento do Pshat,
Remez, Midrash e Sod. O Pshat, c'est l'entendimento para uma criança de 5 anos, o sentido simples da Torá. Então, vou te convidar a estudar o sentido simples da Torá, segundo, por exemplo, Rashi, Rabbi Shimon ben Israel, ben Israel. 5 anos, a gente nem entende esse nível de 5 anos de idade, segundo a Torá. Então, this is the Pshat. Esse é o Pshat, o sentido simples, literal. Depois você tem o Drash, ok? De Remez, de Drash são ensinamentos também esotéricos, são vestidos da Torá, são apresentações da Torá para esconder o sod, para esconder o segredo. Depois você tem o Remez, que se diz alusões, e depois você tem outro patamar que é o Sod. O Sod é a Kabbalah. Então a Kabbalah não é para todo mundo. Então, eu não sou porta-voz da Kabbalah, entendeu? Então isso é até perigoso, brincar de cabalista e de... Como eu expliquei para meus amigos, quem conhece a Torá, a Kabbalah, verdadeiramente, você nunca vai encontrar ele. Nunca. Por quê? A Kabbalah, como todos os ensinamentos da Torá, são feitos para fazer o mundo melhor. Claro. E são feitos para servir a Hashem. Alors, servir a Hashem, cuidado. Bin Laden queria servir a Hashem, Daesh quer servir a Hashem, todo mundo quer servir a Hashem, e até soltar bombas para servir a Hashem. Servir a Hashem parece espiritual, não é espiritual. Eu não me defino como religiosa, eu não me defino como ortodoxa, mais uma gaveta. Não, eu tento me definir como Ida, porque nasci como Ida, e judia eu tento ser uma judia legal e complicado. Nasci assim. Então, eu não sou porta-voz dos religiosos. Então, eu queria dizer, servir a Hashem é fazer o que Hashem quer, o plano, por que Hashem criou o mundo. A Kabbalah é um ensinamento dos segredos do funcionamento do mundo, essencialmente. Ela seria uma ciência espiritual, não, né? Sim, sim. Tudo que é material tem fonte no espiritual. E nosso objetivo como seres materiais é de retornar o mundo material à sua essência espiritual. São os dois sentidos. Então, a Kabbalah é o patamar mais alto de entendimento, de leitura, de jurisprudência da Torá. Não é acessível para todos. E aquele que sabe da Kabbalah vai usar a Kabbalah para servir a Hashem, secretamente, como um passarinho no ninho, na simbiose total com Hashem, e não vai compartilhar, não vai se gabar, fazendo show, se gabando no espelho, que eu estou conhecendo a Kabbalah. Tem nada a ver, gente. Fizeram um marketing em cima disso, porque as pessoas precisam de novidade. O mundo está esgotado de repetições. Tem que sempre pegar o código, eu vou te dar mais um código da Torá. Olha, meu nome é tal, lucra tal, ok? Não esquece de comprar sabão em pó, Kabbalah. Não. A fins lucrativos é totalmente imbecil, é um negócio de ilusões. Derivas da Kabbalah e conhecer segredos da criação do mundo tem derivas extremamente perigosas, por isso que Hashem escondeu, só significa esconder, estes segredos da Torá, e ela ficou democratizada e alcance do grande humanidade do povo inteiro através da Hassidut Chabad, o Baal Shem Tov. Na verdade, tinha 4 Baal Shem, que fizeram aqueles encaminhamentos do Zohar até o Arizal
para trazer mais humanidade ao mundo. Então, do espiritual desce o material. O material é a bondade. Look, enquanto o uso da Kabbalah, enquanto ela não serve para o ser humano ser melhor e para todos ter uma qualidade de vida e não pegar 5 ônibus para chegar à civilização, esgotada de trabalho e maltratado, a Kabbalah não tem necessidade. É perigoso. Serve só para se gabar. Oh, you know, eu sei muitas palavras em hebraico, eu posso até dominar, mostrar que eu conheço um idioma a mais, conheço os códigos. Eu vou repetir, a pessoa que sabe a Kabbalah não vai ser conhecida, vai se esconder para não ser pega em flagrante. Vai servir, e para servir a Hashem, com amor e temor. Isso não tem fim, porque Hashem é infinito. Então, lógico que eu entendo a sede do mundo conhecer a Kabbalah, não somente para aparecer como Madonna, nos anos 90, 2000, que ela era bonitinha, com aquele filhinho e tal. Era uma imagem sensual da Kabbalah, muito americanizada, muito marketing, money, só para fazer dinheiro. E todo mundo caiu, bom, tudo bem, não tem problema não. No final das contas, vendeu o quê? Ela mudou, esta campanha marketing de Kabbalah mudou o mundo? Não. Ô Ida, me permite uma pequena parte. A árvore da vida, tão falada por Jesus e por tantos outros mestres, seria a Kabbalah? A árvore da vida? Com as sefirós? Desculpa a ignorância. Não, eu também desculpo a ignorância, que eu não tenho resposta para tudo, mas a árvore da vida, do bem e do mal, contém os segredos do funcionamento do mundo. Por isso que Hashem proibiu para o primeiro ser humano, Adam Arishon, o primeiro ser humano, consumir desta árvore. A proibição era somente durante 3 horas. Ele não conseguiu se controlar durante 3 horas. E é uma ligação direta da Torá com a Kabbalah, né? A Torá é parte da... A Kabbalah é parte da Torá. Ah, tá bom. É a parte mais segredo da Torá. Eu vou fazer uma tudo pergunta. É Kabbalah, Vereza, this is Kabbalah, tudo é... Sim. Why? Tudo foi criado, Hashem se esconde para poder criar os mundos e te dar a ilusão que você está vivo, que existe, que tem umbigo, que tem desejos. Então, Hashem se esconde. Ele pede para você buscar ele. Um jogo de esconde, se posso me expressar assim, desculpa a ignorância também. Não. Então, Hashem, entre aspas, nem dá para falar de Hashem porque ele é infinito, mas Hashem se esconde dentro da Torá. Torá bikuchabri hukulachad. Hashem e a Torá é um. Você aprende a Torá, aprende, entre aspas, a sabedoria de Hashem, alcance Hashem através de método. Não é assim. Eu estou falando de forma desorganizada. Porque eu tenho muito amor pelo povo judeu. Muito. Obrigada. Muito. Obrigada. E pelo momento que Israel está atravessando, eu achava importante levantar termos que sejam relativos à cultura judaica. Israel foi dominado pela Síria, pelos caldeus, Babilônia, Egito, grego, romano e resiste até agora. O que é que prova a resistência desse povo? Primeiramente, a existência de nosso povo é irracional. É porque Hashem quis. É a nossa teimosia na emuná. Emuná em hebraico significa fé. Ela incomoda alguns, inconforma alguns. Sempre teve perseguidores, não é somente aquele da Alemanha que não falo o nome dele. Cada geração, desde a criação do mundo, teve seu perseguidor de judeus até agora,
e até Mashiach chegar, até o Salvador da humanidade chegar. Sempre existiu e sempre existirá. Espero em breve até o mundo ser libertado totalmente. Então, isso não tem como tirar, qualquer seja judeu, que seja praticante ortodoxo, ou com barba, chapéu, peruca, ou com mini saia. Estamos todos no mesmo barco e temos a mesma resiliência e de acreditar em Hashem. É mais que acreditar, é nossa missão no mundo. E qual foi a sua experiência durante 4 anos em Israel? Foi muito bom porque eu trabalhava na agência Capa Press Televisão como vendedora internacional de programas de televisão. E saciava a minha sede de aprender com jornalistas. Então eu vendia programas no mundo inteiro, com parceiras do meu grupo comercial. E era tão bom que eu tive um estresse existencialista, que todas as portas eram abertas. Eu estava na melhor agência de jornalismo da Europa, pelo menos. Ganhávamos prêmios. Estava no auge. E chegou com esse auge um estresse enorme. Para que eu vivo? Por que estou aqui? Para me fartar? Para fazer mais dinheiro? Então chorei quando voltei no Festival de Cannes, que tinha que vender programas lá. Foi tudo bom, a venda foi boa, minhas amigas, todo um luxo extraordinário, mas voltei em Paris e chorei no escritório, sem parar. Aí o Hervé estava lá no escritório estava vazio, porque durante o Festival de Cannes estava tudo deserto na agência em Paris, e tinha Hervé, o patrão que estava lá, que não é judeu, um goi, com todo respeito. Goi significa das nações, gentil, não é pejorativo. Entendi. Não é pejorativo. Então ele se perguntou: quem está chorando? Ele chegou no meu escritório e falou: por que está chorando? Falei: estou chorando porque não aguento mais vender a porcaria do mundo. Estou lucrando em cima dos sempre os mesmos problemas. Porque trabalhar na agência era sempre os mesmos problemas: droga, prostituição, corrupção, doenças, hospitais. Era sempre igual. Falei: não aguento mais lucrar em cima disso. Você não muda o mundo, Hervé. Ele falou: ele ficou com medo de chegar fundo. Ele falou: não, me deixa trabalhar, a resposta é você que tem. Eu falei: qual a resposta? Ele falou: você está tocando em problemas existenciais que eu não vou mexer, eu vou continuar na minha, o problema é teu. Então, ou você toma um whisky, ou você para. Eu falei: não, eu não tomo whisky, então perdão. Desculpe, mas é você que tem a resposta. Eu falei: como assim que eu tenho a resposta? É sempre os mesmos problemas no mundo, não para. Então ele falou: a solução é você que tem. Eu falei: de onde que eu tenho a solução? E você é judia e você tem a Torá. Aí ele me acordou. O não-judeu que me acordou. Eu falei: como assim eu tenho a Torá? Sim, você tem a Torá. Tudo está na Torá. Então, tua resposta vai ficar na Torá. Do que está acontecendo na humanidade, de guerra, de prostituição, corrupção, tudo isso está na Torá. Aí eu fiquei calada e 6 meses depois falei para Hervé que eu tenho um início de solução. Ele me encorajou. Eu falei que eu decidi estudar em Tzfat, porque lá me senti, bom, analisei onde que eu ia estudar Torá. França não queria, porque o sotaque francês era muito forte. Não sei porquê, não combinava com aquele feeling, aquele sentimento daquela época. A América foi em Nova York, lá com a comunidade dos ortodoxos de Nova York. Não senti o sotaque, também estava muito forte, muito materialismo. Eu falei: não dá, não vou conseguir, vou perder tempo. Então,
uma moça doida me falou, you know, in New York, está escrito lá no Salmo, nem sabiam qual Salmo que estava, está escrito lá que Hashem, quando está o exílio dos judeus, Hashem se esconde em Tzfat. Falei, qual é o versículo? Não sei, esqueci. Você tem certeza? Sim, está escrito em Adbash, quando você pega o alfabeto inverso, Hashem se esconde em Tzfat. Você tem certeza? É Tzfat. Yeah. Aí eu cheguei na agência Capes de Hervé, eu vou em Tzfat. Loucura, porque Hashem se esconde lá, vou estudar Torá em Tzfat. Então ele falou, você fez muito bem, eu vou te ajudar. Eu falei, você não tem obrigação. Aí todas as minhas coisas, aceita. Bom, ok, o que você propõe? Eu vou te bancar todo para você ir de cabeça erguida. E se precisar de mim, qualquer lugar que você esteja no mundo, eu estou aqui. Eu gosto de judeus, gosto da Torá, eu vou te ajudar. Se você quer abrir uma anexo Capa Press Israel, você pode. Mas se quer estudar Torá, vai. Fizemos uma festa grande. Ele me incentivou na minha fé. Isso estava escrito na Torá. Cada um tem seu percurso, cada um tem sua história de vida, cada criatura tem sua existência, tem sua razão de ser. Então, este ser humano foi fundamental no meu percurso, como qualquer ser humano. Então, ele me ajudou, me assegurou, principalmente assegurou meus pais, porque era um suicídio social, largar o bem bom, o bairro chique, todo este luxo e mordomia, para viver em Tzfat, só porque uma doida me falou um versículo que ela nem se lembrava, e que que Deus se esconde lá. Fiz as malas, aí levei minha mãe nesta loucura, e foi lá em Tzfat, com cada uma com 2 malas de livros, hebraico-francês, caso o professor não traduz bem, e foi lá e estudei em 2 tipos de escolas. Porque francês sempre tem pulga atrás da orelha, ele quer acadêmico, ele quer ter certeza, francês. É assim que eu estudei na Sorbonne. Tem que ser a boa referência acadêmica, tem que ser sério. Na Sorbonne você não estudou Cabala não, né? Não, na Sorbonne era direito, não estava no meu lugar, por isso que eu fiz jornalismo. Aprendi na agência Capa o jornalismo, eu devo todo lá nessa agência, eu devo todo à França. Então o francês é muito rigoroso, ele é muito exigente para defender uma opinião até o final. Ele é mais de opinião, não é de fatos como a América. Então o raciocínio francês é muito exigente. Então foi lá com minha mãe, levamos as 4 malas de livros para estudar. E bom, ela me deixou lá e foi embora. E fiquei lá, frequentei a escola das religiosas, de berço, que nasceu já totalmente kasher, ortodoxos. Claro. Sim, le top, como que se diz, entre aspas, e de escola também, dormitório de moças que são voltando ao judaísmo. Então, quando eu cheguei lá, estava todo me achando, porque eu vi sem, como que se diz, foi um contraste, um choque térmico incroyable. De Paris à Tzfat, mais c'était terrible, porque eu cheguei direto de Paris, com aquele chic, glamour, Chanel, marcas, e aquela programação, aquele, mente feita, que você se acha ao topo do mundo. Era tudo falso. Então, quando eu cheguei lá em Tzfat, com minha mãe, eu vi as pessoas desfilando, simples, de chinelo, de sandália, sem esta pompa que eu tinha, como que se diz, de brainwashing, de programação, assim. Eu tinha que me despir de tudo. Eu senti, mamãe, não vai dar, vamos embora. Fiz um erro, vamos voltar em Paris.
Falei, eu não vou estudar aqui, vamos voltar. Eu sou doida, Você mamãe. voltou? Falei à minha mãe, mamãe, I'm crazy, let's go. Não dá. Porque que a Hashem me perdoe, eu não me sentia à vontade, porque ninguém estava bem vestido, ninguém estava culturado, entre aspas, ninguém correspondia a meus padrões. Então eu olhei para minha mãe em pânico, falei, mamãe, não estou normal, eu tenho que voltar em Paris. Então minha mãe pegou uma caneta e escreveu na parede um tag. Ela falou, sua besta, você é um monstro. Torá, juif, égale, donner. Judeu significa doar. Se você não entende isto, to give, dar. Se você não entendeu isto, tua Torá é veneno. Olha. Então você fica aqui e vai ajudar as moças. Falei, moi? Ajudar? Não, faço um cheque e vou embora. Falei, não, você é um monstro. Você não vai estudar. Você vai ajudar essas moças. Falei, mas como? Não dá, mamãe. Ela escreveu o tag na parede. Falou, não mais comentário. Se você continua assim, eu vou embora, eu te deixo sozinha, você se vira. Judaísmo é ajudar outro. Verdade. Não é intelectual, tem nada a ver. Enfin, ela se expressa de forma muito mais incisiva e cômica, porque ela deixou um tag na parede, juif égale donner. Então, bom, ela ficou purple, roxa. Eu entendi que tem que parar a crueldade com minha mãe. Bom, ça va, ok, mamãe, eu vou parar, eu vou ficar. Eu vou ter que ficar. Fazer o quê? E aí, ao longo dos anos, aprendi a me desfazer das minhas roupas, de minhas pretensões. A tradução de Cabala seria receber? Receber, não, porque nós recebemos na Torá. Mekubal, tinha uma piada sobre Tzfat, a cidade de Safed. Ir a Mekubal, a cidade dos cabalistas, se diz em hebraico, ir a Mekubal, as cidades de qualquer um. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ô Ida, nós estamos gravando esse podcast no dia 31 de outubro. Fatos extremamente angustiantes estão ocorrendo no Oriente Médio. Eu não posso deixar de relatar um fato histórico. Em 1947, quando houve a partilha do território, Israel concordou com a existência de um Estado palestino, mas a Liga Árabe recusou. E além da... Pouca gente sabe disso, Israel nunca recusou um Estado palestino. Ela recusa o terrorismo. Então o que acontece? A Liga Árabe recusou e em seguida fizeram um ataque imenso contra Israel. Isso é uma coisa histórica. A outra coisa histórica é que a Palestina nunca existiu. A Palestina foi um termo criado pelo imperador Adriano 2 séculos depois de Cristo, onde a terceira revolta judaica contra o Império Romano fracassou e o líder, que era o Bar Kokhba, né? Bar Kokhba. O Bar Kokhba era um grande líder, mas fracassou. O que o Adriano fez? Ele tirou todas as referências que falassem de Judéia, de Jerusalém, e criou a Síria-Palestina. Esses dados não são comentados e muito menos falados pela mídia, e não vão falar nunca. Israel nunca se recusou a ter um Estado palestino. A Liga Árabe é que não concordou. E a Palestina não existia. Ela foi criada, a Síria-Palestina, pelo imperador Adriano 2 séculos depois de Cristo. Desculpa, mas eu tenho que registrar isso. Sim, sim. Primeiramente, responder sobre as questões sobre Israel é muito delicado por várias razões.
primeiramente, eu não sou porta-voz de Israel. Eu sou uma pessoa, humildemente, tento me representar. Porque sempre quando eu falo, eu sempre penso na pessoa que vai me odiar ou que vai me invejar e ficar no meu lugar. Então, eu preciso acalmar todo mundo. Vereza me convidou porque me conhece, uma pessoa que conhece. Não tenho pretensão nenhuma nem de representar a Torá, nem de representar Israel, nem de representar judeus, nem de representar nada. Eu sou Ida, that's it. Então, eu não tenho pretensão, eu não sou porta-voz, embaixador, nada. Segundo, sobre Israel, agradeço a sua introdução, que mostra uma boa vontade, uma boa fé. Eu não me sinto confortável de falar de Israel com maquiagem interna e todo o glamour, no conforto de uma casa, mas tem que falar. Os cadáveres falam por si só. A barbaridade humana fala por si só. O que vou adicionar a isto para entender que é feio? É feio assassinar. Todo mundo entendeu que é feio. Todo mundo entendeu que é bárbaro. Todo mundo entendeu a atrocidade do nazismo renascente. Todo mundo entendeu o jogo daqueles grupos terroristas do Hamas. A palavra Hamas está na Torá. A violência que Hashem não aguenta, que Deus não aguenta. Então, no meu conforto, falar e comentar sobre Israel, me sinto, eu gostaria de dar o meu melhor. É muito difícil relatar sobre isto, porque a vontade, a tentação é de dar opinião, comentar, mas para quê, gente? Bebês nas jaulas, bebês assassinados, mulheres grávidas assassinadas, estupradas. Enfin, a lista é longa. Vamos voltar naquelas fotos lá da Shoah, lá do Holocausto. É pior que o Holocausto, quando lançavam bebê e atiravam. Então, sobre Palestina, Monsieur Vereza, com todo respeito, tem pessoas muito mais sábias e acadêmicas no Brasil, muito mais formadas academicamente em geopolítica e história da Palestina, muito mais do que eu. Eu vou só ler um trecho do primeiro versículo da Torá. Por favor. Le premier, Bereshit. Por favor. Todo mundo sabe o que é Bereshit. O primeiro livro da Torá escrita, são 5 livros da Torá escrita, e no total são 24 livros da Torá escrita, o resto da Torá oral. E com Rabbi Yehuda Hanassi, a Torá oral foi escrita por medo de perder a transmissão da Torá. Então, a transmissão da Torá nunca parou. Vou iniciar com o primeiro versículo do primeiro livro da Torá. Isso não é complicado, é básico. Qual é o primeiro versículo segundo Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki? Sem Rabbi Shlomo Yitzhaki, que era francês do século XI, seria impossível entender a Torá em todas as igrejas do mundo. Impossível entender a Torá, traduzir a Torá sem Rashi. Então, graças a Rashi, este francês, nós, no mundo inteiro, podemos alcançar uma tradução que faz sentido. O que ele escreve? This is do primeiro versículo da Torá, Bereshit bara Elokim et Hashem ve'aretz. Vou falar com sotaque francês para não dividir os Ashkenaz do Sefarad, ela falou com essa pronúncia, etc. Então, Hashem, no início, Hashem criou o céu e a terra. Rashi, o comentador da Torá, ele vai te iluminar, não uma opinião, é a jurisprudência da Torá para te iluminar. Rashi, o Pshat, você lembra que eu te falei que tem 5 níveis de entendimento da Torá? O Rashi, ele vai te explicar o primeiro patamar simples, infantil,
5 anos de idade da Torá. Ele te diz, resumindo, que a Torá tinha que... A Torá, a Bíblia original, é um livro de mandamentos, 613 mandamentos. Por que a Torá ela não inicia com o primeiro mandamento divino, que é de calcular o novo mês, em função da lua? This is the primeira mitzvah, a primeira mandamento divino. Então, o Rashi explica que Rabbi Yitzhak ensinou que por que a Torá iniciou com o relato da história do mundo, da criação do mundo. Por que não iniciou com os mandamentos divinos? O que tem que fazer, o que é proibido, o que é permitido, e o que tem que fazer. Por que ele inicia com Bereshit, do início? Então ele vai te dizer, this is the primeiro versículo da Torá. Eu não sou Bibi Netanyahu, eu não sou nada, vou só ler o primeiro versículo da Torá sem ofender ninguém. Eu sou um papagaio. Tradução. E para Hashem, por que Hashem iniciou a Torá com o relato da criação do mundo e não com o relato dos mandamentos, dos 613 mandamentos divinos? Por quê? Porque Hashem ele quer revelar a seu povo o poder de tudo o que ele fez, a prepotência, a grande onipotência de todas as obras que ele fez. E se as nações do mundo vão dizer para Israel, eu estou antes do Filistim e de Adriano, ok? Bem antes, estou 2000 anos antes disto. Se as nações perguntam para Israel, seus ladrões, vocês colonizaram, conquistaram as terras das 7 nações, vocês são os ladrões, vão perguntar isto. O que vocês vão responder? E Rashi que diz, o que vão responder? Toda a terra pertence a Kadosh Baruch Hu, a Hashem, a Deus. Toda a Torá pertence, todo o mundo pertence a Hashem, a Deus, o Criador. Israel pertence ao Criador também. Hashem criou Israel. Ele deu para quem quiser, para quem ele queria. Ele deu, foi a vontade dele de dar Israel para estes povos, os 7 povos, e foi a vontade dele de tirar deles e de dar para nós. Então, this is not politique. Quem não acredita na Torá, em Hashem, então eu não tenho que conversar. Alors, la Palestine e tudo isto, vocês têm luzes no Brasil para entender história, geografia, geopolítica, ciências políticas, no conforto, de um estúdio, uma super poltrona, e comentando sobre quem morreu assassinado, é um pouco, it's not ubuesque, é um pouco cínico. Eu te falo com minhas tripas, é nem isso que estou fazendo neste mundo. Eu vi, desculpa falar assim, eu assisti muitos depoimentos dos sobreviventes do 7 de outubro, onde se falava sobreviventes da Shoah, do Holocausto, agora se diz sobreviventes do 7 de outubro. Lá tinha muitos não-judeus que sobreviveram. Eu vi muitos depoimentos em muitos idiomas, no Brasil, Israel, França, Estados Unidos, assim, do mundo inteiro, porque lá na rave tinha pessoas do mundo inteiro. E não judeus também. E no kibbutz tinha pessoas do mundo inteiro também. Então Israel afeta o mundo inteiro. Qualquer um que toca em Israel, ele toca nele mesmo, porque Israel é o epicentro, que quer ou não. It's not only Israel localizado, ele vai afetar o mundo todo. Então, quem quer tirar Israel do mapa
e quer, não Israel, quer tirar os judeus do mapa, ele se dá um tiro no pé. Não adianta. Toda a história vai te mostrar que cada geração tinha um perseguidor poderoso, atraente, rico, maléfico e que tinha poder de influência. E também isso Hashem que quis assim. Então, é Deus que quis assim. Mas eles merecem castigo, hein? Mesmo se Hashem quis, porque eles fizeram com a maior vontade e grande prazer e requinte de prazer. Não eram obrigados a cumprir o decreto divino com tanto prazer e boa vontade. Isso é outro assunto. Então, sobre a Palestina, quem sou eu para falar da Palestina? Já citei o primeiro versículo da Torá. Israel pertence aos judeus. Ponto final. Eu não vejo onde é que a agressividade de falar assim. Tem lugar para todo mundo no mundo. Eu vi depoimentos de uma brasileira que não é judia, sensacional, que mora em Israel, que foi também naquela rave e que voltou. Parece que ela fala profecias. Ela fala coisas da Torá e nem sabe o que é a Torá, mas é sensacional. Depoimentos inacreditáveis, que faz a gente acreditar mais. É só falta de uma boa fé, boa vontade. A gente tem que chorar porque o bebê morreu. Ah, se tem que chorar, tudo bem. Então vou chorar depois da publicidade. Então, somos programados a tal ponto. Tem que cair na real. Sobre as fronteiras, tudo está na Torá. Este pedacinho a mais está tudo na Torá. Então, geopolítica, Israel vai sempre soube se defender. E não somente Israel, mas os judeus do mundo inteiro vão se unir. Isso não tem problema. Mas quem ataca Israel, os judeus, é nihilista, ataca a existência do mundo. Perfeito. Não tem como... Quem quis a Torá, quem quer a Torá, ele pode estudar a Torá. Antes de Israel, na penúltima paraxá da Torá, é escrito que tem 12 pedras fenomenais na entrada de Israel, das planícies de Moab, eu acho. 12 pedras fenomenais, onde que são gravado toda a Torá nas 70 idiomas, como se fosse uma grande mezuzá, aquele pergaminho que se coloca nas casas judaicas, antes de entrar, lá tem pergaminho. Não sei se você já reparou, toda casa judia tem pergaminho fora de casa, dentro de uma caixinha. Você viu o meu? Não vi, o Senhor me mostra depois. Isso protege a casa. Então, o Deus, o Criador, que se faz de guarda-costa, em vez de a gente proteger. Anyway, na entrada de Israel, são 12 pedras fenomenais, anunciando o acordo. Está entrando em Israel, aqui está toda a Torá. 70 idiomas está traduzido. Como que podia caber em 12 pedras fenomenais toda a Torá traduzida em 70 idiomas? Incrível. Para mostrar a acordo em Israel, isso é a Constituição. Bom, não vou entrar nestas derivas, nestas polêmicas de Estado religioso, não religioso, democracia, não democracia. Quem sou eu, gente? Eu não sou nada, eu não fui com as armas lá defender Israel. Eu faço o que eu posso. Eu não estou lá no campo lutando para a minha vida. É muita hipocrisia. Então, tudo vai se encaminhar. O que aconteceu, a versão bíblica do que aconteceu, são mais sofrimentos que Hashem mandou para extirpar o mal. E a última luta entre o bem e o mal. Não foram assassinados por causa de Israel ou da Palestina. Foram assassinados porque são judeus. Ponto final. Na rave, o Brasil tem alguma coisa relevante porque o show foi de um brasileiro. Foi. Então, a Hashem fez também com que o Brasil se destaque pelo dom, infelizmente em circunstâncias negativas, mas os maiores em show, música e dança é o Brasil. Isso, eu espero um dia isso aparecer flagrante, a alegria
sem limite para o mundo inteiro. Ô Ida, essa conversa linda, essa aula que você me deu, chegou Isso na hora. ao término. Eu gostaria que você se dirigisse para essa câmera e deixasse uma mensagem para o seu povo, para o Brasil, para Israel, por favor. Primeiramente, Vereza, agradeço o teu convite. É muito tocante, sou extremamente sensível ao seu convite e me dá a oportunidade de poder falar e me revelar. Aprendi a amar o Brasil através do meu marido. E por que aprendi a amar o Brasil? Porque nas aulas de História e Geografia, no mundo civilizado, ocidental, o Brasil era definido como muito negativo. Era o símbolo de coisas muito negativas que não quero citar. E graças a meu marido, Deus fez com que, através dele, eu descubra o Brasil em todo o esplendor. Em todo o esplendor. E eu quero agradecer a todos vocês. Os brasileiros sempre me deixam muito sensibilizada. Eles têm a corda fina, sensível, que o francês não tem. Cada um tem seu dom, cada um tem seu talento. E um povo muito bom, muito sensual, muito sensível. E eu quero agradecer ao Brasil pelo que é e ter respeito para Israel. E vai sair ganhando assim, sem política. Merci. Intocável. Merci. Por favor. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל